Minhas mãos tremiam enquanto eu olhava para o celular. 3 ligações perdidas do Geraldo, meu advogado. Depois uma mensagem que gelou meu sangue. Tomás, me liga agora. Não vá para a casa da sua filha. Estou falando sério. Eu estava literalmente colocando o casaco, prestes a dirigir até a casa da Larissa em Alphaville para o almoço de domingo. Minha filha tinha insistido tanto essa semana. Pai, você nunca vem mais aqui. As crianças sentem sua falta. Vou fazer aquele assado que você adora. Como eu poderia dizer não para isso? Mas a mensagem do Geraldo mudou tudo. Sentei de volta no sofá de couro, aquele que a Margarida e eu escolhemos há 32 anos quando compramos esta casa no Morumbi. Minha falecida esposa saberia o que fazer. Ela sempre soube. Mas ela se foi há 4 anos. E eu vinha navegando neste mundo sozinho desde então. Disquei o número do Geraldo com dedos trêmulos. Tomás. Sua voz estava tensa, profissional, mas eu podia ouvir a preocupação por baixo. Onde você está agora? Está sozinho? Estou em casa, Geraldo. O que está acontecendo? Você está me assustando. Ótimo. Fique aí. Tranque as portas. Estou indo até você. Precisamos conversar pessoalmente. E você precisa ver alguns documentos que recebi esta manhã. 20 minutos depois, Geraldo estava sentado na minha frente na mesa de jantar, espalhando papéis entre nós como se fossem provas de um crime, o que eu suponho que eram. Tomás, 3 dias atrás, sua filha Larissa e o marido dela, Diego, entraram com uma petição no Tribunal de Justiça. Ele fez uma pausa, me olhando com aqueles olhos sérios de advogado. Eles estão pedindo para que você seja declarado mentalmente incapaz. Querem se tornar seus tutores legais e assumir o controle de todos os seus bens. As palavras me atingiram como um golpe físico. Eu realmente me senti tonto. Isso é loucura. Tenho 67 anos, não 97. Faço trabalho voluntário no banco de alimentos. Administro meus próprios investimentos. Renovei minha habilitação mês passado sem nenhum problema. Minha voz estava subindo. O pânico se infiltrando. Por que eles fariam isso? Geraldo deslizou outro documento na minha direção. Por causa disso. Sua casa agora vale aproximadamente 4.200.000 reais. Sua carteira de investimentos está avaliada em 3.100.000 reais. Sua aposentadoria e poupança elevam seu patrimônio total para pouco mais de 8.700.000 reais. Eu sabia que estava confortável. Margarida e eu trabalhamos duro, economizamos cuidadosamente, investimos com sabedoria. Passei 35 anos como engenheiro de petróleo antes de me aposentar. Mas ouvir isso exposto assim, tão clínico, tão direcionado. Larissa sabe sobre o valor da casa, eu disse lentamente. Conversamos sobre o mercado imobiliário de São Paulo no Natal passado. Ela brincou que eu estava sentado em cima de uma mina de ouro. Não foi uma brincadeira, Tomás. Geraldo abriu seu laptop e virou em minha direção. Olhe isso. Sua filha e o Diego estão com sérios problemas financeiros. Compraram aquela casa de 450 metros quadrados em Alphaville há 3 anos. Financiamento de 1.100.000 reais. Depois o Diego a convenceu a investir no negócio de criptomoedas do sócio dele. Perderam 700 mil reais. Seu neto João estuda em colégio particular que custa 65 mil reais por ano. Só o imposto predial e territorial urbano deles é de 38 mil reais anuais. Olhei para a tela, minha mente girando. Como você sabe tudo isso? Porque a situação financeira deles faz parte da petição. Eles estão argumentando que precisam proteger seus bens do seu declínio mental, antes que você tome decisões irresponsáveis com seu dinheiro. E Tomás? Ele me olhou com algo parecido com pena. Eles vêm construindo um caso contra você há pelo menos 6 meses. Ele me mostrou as evidências. Fotos minhas no supermercado Extra, aparentemente parecendo confuso no corredor dos cereais. Eu estava apenas tentando encontrar a marca que a Margarida costumava comprar. Uma declaração do médico da família deles, Dr. Paulo, observando que
Eu parecia desorientado durante um check-up. Eu estava gripado naquele dia e esqueci qual remédio já estava tomando. Uma conversa gravada onde eu supostamente não conseguia lembrar meu próprio número de telefone. Eu estava dando a eles meu número antigo de antes de trocar de operadora. Cada momento normal da vida de uma pessoa, envelhecendo distorcido em evidência de incompetência. Mas isso é fraude, eu disse, minha voz vazia. Isso é abuso de idoso. Sim, é. E infelizmente, Tomás, está se tornando cada vez mais comum. Filhos adultos indo atrás do patrimônio dos pais antes que eles morram. Os tribunais estão vendo cada vez mais desses casos. Geraldo fechou o laptop. A audiência está marcada para daqui a 2 semanas. Eles agiram rápido, provavelmente esperando te pegar desprevenido. O que acontece se eles ganharem? Eles se tornam seus tutores legais. Controlam suas contas bancárias, seus investimentos, sua casa, podem vender sua propriedade, te colocar em uma casa de repouso, tomar todas as suas decisões médicas. Você essencialmente perderia sua autonomia completamente. E Tomás, ele se inclinou para frente. Baseado na situação financeira deles, eu estimaria que teriam sua casa no mercado em 3 meses. A casa onde a Margarida e eu criamos a Larissa. Onde fizemos ceias de Natal e festas de aniversário. Onde plantamos o jardim juntos. Onde ela deu seu último suspiro no nosso quarto do andar de cima, segurando minha mão. Eles não podem fazer isso. Eu sussurrei. Larissa não faria. Ela é minha filha. Sinto muito, Tomás. Mas as evidências sugerem o contrário. Eles planejaram isso cuidadosamente. Esperaram até depois daquele pequeno acidente de carro que você teve ano passado. Documentaram cada vez que você esqueceu um nome ou perdeu uma consulta. Estão construindo uma narrativa. Lembro-me daquele acidente. Eu estava voltando do mercado quando um adolescente passou o sinal vermelho e bateu na lateral do meu carro. O boletim de ocorrência claramente afirmou que eu não tinha culpa. Mas agora eu entendia por que Larissa tinha sido tão insistente em vir a todas as minhas consultas médicas depois disso. Por que ela começou a fazer anotações no celular sempre que conversávamos? Ela estava reunindo munição. O que eu faço? Me senti perdido, traído, com raiva e apavorado, tudo de uma vez. Geraldo se endireitou, sua expressão mudando de simpática para estratégica. Reagimos, e reagimos de forma inteligente. Mas, Tomás, preciso saber, você está preparado para o que isso pode significar? Isso não é apenas uma batalha legal. Isso vai despedaçar sua família. Pensei na Larissa quando criança. Como ela subia no meu colo e pedia para eu ler histórias antes de dormir. Como ela chorou no funeral da Margarida, se agarrando a mim como se eu fosse sua âncora. Como ela me disse que me amava semana passada. Mas então pensei no que ela estava tentando fazer agora. A traição. A enganação calculada. A disposição de destruir a dignidade e independência do próprio pai por dinheiro. Me diga o que precisamos fazer. Geraldo sorriu, mas não foi um sorriso feliz. Foi o sorriso de um advogado que acabou de receber permissão para entrar em guerra. Primeiro vamos documentar tudo. A partir de agora você vai manter um diário detalhado. O que você faz todos os dias. Com quem fala. Cada decisão coerente que tomar. Quero horários, detalhes, provas de que você está em perfeito juízo. Ok. Segundo, vamos fazer você ser avaliado por um psiquiatra independente. Não seu médico de família que eles já influenciaram, mas um especialista em saúde mental geriátrica. Alguém que possa testemunhar que você está cognitivamente são. Certo. Terceiro, isso é crucial, Tomás. Você não pode deixar eles saberem que você sabe. Você precisa agir normalmente. Se eles perceberem que estamos por dentro, podem acelerar seus planos ou destruir evidências. Aquele convite para almoço de repente fez um sentido horrível. Eles queriam que eu estivesse lá hoje por algum motivo, não é? Suspeito que planejavam fazer você assinar algo. Talvez um documento de procuração disfarçado entre outros papéis. Só um planejamento financeiro de rotina, pai. Ou podem ter planejado algo, gravado você tendo um episódio confuso, para usar como evidência adicional. A manipulação era de tirar o fôlego.
Como ela pôde fazer isso comigo? As palavras saíram quebradas. E percebi que estava chorando. 67 anos de idade. E meu próprio filho me reduziu às lágrimas. Geraldo colocou a mão no meu ombro. Pratico advocacia há 30 anos, Tomás. Vi isso muitas vezes. Dinheiro muda as pessoas. Ou talvez revele quem elas realmente eram desde o início. Durante a semana seguinte, segui as instruções do Geraldo à risca. Mantive diários detalhados anotando tudo. Desde meus tempos de palavras cruzadas até meus turnos de voluntariado no Banco de Alimentos de São Paulo. Encontrei-me com a doutora Sandra Costa, uma psiquiatra geriátrica que me submeteu a uma bateria de testes cognitivos. Obtive pontuação bem acima da média para minha faixa etária. Senhor Moreira, disse a doutora Costa após nossa terceira sessão. Posso afirmar com completa confiança profissional que o senhor não apresenta sinais de declínio cognitivo, demência ou incompetência mental. Sua memória é excelente. Seu raciocínio é aguçado e seu julgamento é sólido. Na verdade, o senhor está mais lúcido que muitas pessoas com metade da sua idade. Mas a parte mais difícil foi fingir que tudo estava normal com a Larissa. Ela me ligou na quarta-feira. Pai, sinto muito por domingo. A mãe do Diego teve uma queda e tivemos que correr para lá. Podemos remarcar para este fim de semana? Claro, querida. Eu disse, o carinho tendo gosto de cinzas na minha boca. Ela está bem? Ah, está bem. Você sabe como ela é dramática. Larissa riu. Aquele som familiar que eu amei a vida toda. Na verdade, pai, já que estou falando com você, o Diego e eu queríamos conversar sobre montar um fundo fiduciário, sabe, para planejamento patrimonial. Só para garantir que tudo esteja organizado caso. Para bem, você sabe, não estamos ficando mais jovens. Ela ainda estava tentando, mesmo sabendo que eu tinha um advogado, mesmo com a data do tribunal se aproximando. Ela ainda estava tentando me manipular para dar a ela controle legal. Parece uma boa ideia. Eu disse cuidadosamente. Deixe-me pensar sobre isso. Não pense por muito tempo, pai. Essas coisas são urgentes. Você nunca sabe o que pode acontecer. Aquilo foi uma ameaça? Eu nem conseguia mais dizer. Naquela noite, meu neto João me ligou. Ele tinha 15 anos. Um bom garoto. Ou pelo menos eu achava que era. Vó Tomás, posso ir aí? Preciso falar com você sozinho. Claro, João. Está tudo bem? Só preciso te ver, por favor. Ele chegou 20 minutos depois de bicicleta. O rosto corado da pedalada. Parecia assustado. Vô, preciso te mostrar uma coisa. Mas você tem que prometer não contar para a mamãe e o papai que eu te contei. Meu coração afundou. João, o que é? Ele tirou o celular com as mãos tremendo. Ouvi eles conversando semana passada. Mamãe e papai não sabiam que eu estava em casa. Eu gravei. Desculpa. Sei que é errado, mas depois que ouvi o que estavam dizendo, achei que você deveria saber. Ele apertou o play e a voz da minha filha encheu minha cozinha. Estou te dizendo, Diego, a audiência é em 2 semanas. O Geraldo Moreira pode ser advogado dele. Mas temos a declaração do Dr. Paulo. Temos as fotos. Temos tudo documentado. A voz do Diego respondeu. E se seu pai lutar? Lutar com quê? Fomos sistemáticos. Cada esquecimento, cada consulta perdida, cada vez que ele pareceu confuso, o juiz vai ver um padrão de declínio cognitivo. E mesmo que ele tente lutar, vai custar centenas de milhares em honorários advocatícios. Quando acabar, não vai sobrar muito patrimônio de qualquer forma. E se ganharmos, quando ganharmos, a casa vai para o mercado imediatamente. Mesmo nesse mercado, devemos lucrar uns 3.200.000 reais depois de pagar o que resta do financiamento dele. Isso resolve nossos prejuízos com criptomoedas e nos deixa no 0 a 0. Daí, liquidamos a carteira de investimentos dele, quitamos nossa hipoteca e montamos o fundo para a educação do João. E o seu pai? Para onde ele vai? Uma pausa.
Depois a voz da Larissa, mais fria do que eu jamais a ouvi. Tem uma casa de repouso ótima em Guarulhos, muito mais barata que o Morumbi. Ele vai ficar bem. Logo ele nem vai saber a diferença mesmo. João estava chorando agora, silenciosamente, lágrimas escorrendo pelo rosto. Vô, sinto muito. Não sabia o que fazer. Eu te amo. E eles estão falando de você como se você já estivesse. Como se você nem fosse mais uma pessoa. Puxei meu neto para um abraço. Esse garoto corajoso que acabou de trair os próprios pais para proteger o avô. Você fez a coisa certa, João. Você fez exatamente a coisa certa. Eles vão mesmo pegar sua casa? A casa onde você e a vovó moraram? Não se eu puder evitar, garoto. Não se eu puder evitar. Liguei para o Geraldo imediatamente. Quando ele ouviu a gravação, ficou em silêncio por um longo momento. Tomás, isso muda tudo. Isso é evidência direta de fraude e abuso de idoso. Com essa gravação, não apenas nos defendemos da petição deles, partimos para o ataque. O que você quer dizer? Quero dizer que vamos entrar com uma reconvenção. Fraude, tentativa de exploração financeira de pessoa vulnerável, conspiração para cometer roubo. E Tomás, vamos garantir que todo juiz do Tribunal de Justiça saiba exatamente o que sua filha tentou fazer. A audiência chegou mais rápido do que eu queria. Sentei na sala do tribunal com João ao meu lado, sua mão na minha. Do outro lado do corredor, Larissa e Diego sentavam com o advogado deles. Um sujeito com cara de esperto e um terno caro. Larissa não encontrava meus olhos. A juíza Maria Rodrigues presidia. Ela tinha seus 50 anos, cabelos grisalhos e uma expressão que sugeria que já tinha visto de tudo. O advogado da Larissa começou primeiro, apresentando o caso deles, as fotos, as anotações do Dr. Paulo, a documentação do meu suposto declínio. Ele pintou um quadro de uma situação trágica. Uma filha amorosa tentando proteger o pai debilitado dele mesmo. Meritíssima. O Sr. Moreira está claramente nos estágios iniciais de declínio cognitivo. Sua filha, Sra. Larissa Moreira Santos, está meramente tentando garantir que o patrimônio substancial de seu pai seja protegido e administrado responsavelmente antes que ele tome decisões que possam comprometer sua própria segurança financeira. Então foi a vez do Geraldo. Meritíssima. Gostaria de apresentar a avaliação psiquiátrica da doutora Sandra Costa, concluída na semana passada. A doutora Costa não encontrou absolutamente nenhuma evidência de declínio cognitivo. Na verdade, o Sr. Moreira testou acima da média para sua faixa etária em todas as áreas de competência mental. Ele submeteu o relatório. A juíza o leu cuidadosamente. Também gostaria de apresentar evidências de que a Sra. Moreira Santos e seu marido vinham sistematicamente documentando comportamentos normais de envelhecimento e apresentando-os como evidência de incompetência. A confusão no extra. O Sr. Moreira estava procurando uma marca específica de cereal. A desorientação no consultório do Dr. Paulo. Ele estava com gripe e febre de 39 graus. O número de telefone esquecido. Ele havia recentemente trocado de operadora e ainda estava se ajustando ao novo número. Geraldo metodicamente desmontou cada pedaço de evidência deles. Mas meritíssima. Mais importante, tenho evidência do verdadeiro motivo por trás dessa petição. Ele tocou a gravação do João. Na sala de tribunal silenciosa, as vozes da Larissa e do Diego ecoaram, frias e calculistas, discutindo meu patrimônio como se eu já estivesse morto. Casa vai para o mercado imediatamente. Liquidamos a carteira de investimentos dele. Logo ele nem vai saber a diferença mesmo. A expressão da juíza endureceu a cada palavra. Quando a gravação terminou, Geraldo continuou. Meritíssima, isso não é uma filha amorosa protegendo o pai. Isso é uma tentativa premeditada de exploração financeira. A senhora Moreira Santos e seu marido estão em sérias dificuldades financeiras devido a investimentos ruins. Eles têm a ganhar mais de 8.700.000 reais ao fazer o senhor Moreira ser declarado incompetente. Manipularam registros médicos, encenaram fotografias e construíram uma narrativa falsa. Tudo para roubar as economias de vida do próprio pai.
O advogado da Larissa se levantou rapidamente. Meritíssima. Essa gravação foi obtida sem conhecimento ou consentimento da minha cliente. É inadmissível. Em um julgamento criminal, talvez, a juíza Rodrigues o interrompeu. Mas este é um processo civil sobre tutela. E estou muito interessada em entender as motivações por trás dessa petição. Ela se virou para Larissa. Senhora Moreira Santos, gostaria de me explicar por que está discutindo vender a casa do seu pai e liquidar seus bens enquanto ele está sentado nesta sala de tribunal, claramente em perfeito juízo? Larissa abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Meritíssima. Ela finalmente conseguiu dizer. Essa gravação foi tirada fora de contexto. Estávamos apenas discutindo planejamento patrimonial hipotético. Planejamento patrimonial hipotético, que envolve colocar seu pai em uma casa de repouso ótima em Guarulhos, enquanto vocês embolsam quase 3.500.000 reais da venda da casa dele? A voz da juíza era gelo. Senhora Moreira Santos, estou neste tribunal há 18 anos. Reconheço abuso financeiro de idoso quando vejo. A juíza Rodrigues olhou para os papéis na sua frente por um longo momento. Então olhou diretamente para Larissa e Diego. Estou rejeitando esta petição com preconceito, o que significa que não pode ser reapresentada. Além disso, estou emitindo uma ordem de restrição. A senhora Moreira Santos e o senhor Santos estão proibidos de contatar o senhor Moreira ou chegar a menos de 100 metros de sua residência por um mínimo de 2 anos. Também estou encaminhando este caso ao Ministério Público de São Paulo para possíveis acusações criminais de fraude e abuso de idoso. Ela se virou para mim. Sua expressão suavizando ligeiramente. Senhor Moreira, sinto profundamente pelo que o senhor passou. Nenhum pai deveria ter que suportar o que sua filha o fez passar. Estou determinando que todos os honorários advocatícios associados à sua defesa sejam pagos pelos peticionários. Além disso, recomendo que considere atualizar seu planejamento patrimonial para se proteger de quaisquer tentativas futuras de manipulação. Larissa estava chorando agora, mas não eram lágrimas de remorso. Eram lágrimas de alguém que acabou de perder tudo. Pai, por favor. Ela gritou enquanto o tribunal se encerrava. Pai, você precisa entender. Me virei para olhar pular uma última vez. Minha filha, a garotinha que ensinei a andar de bicicleta, que levei ao altar no casamento dela, que pensei conhecer. Eu entendo perfeitamente, Larissa. Entendo que você estava disposta a me destruir por dinheiro. Entendo que viu seu próprio pai não como uma pessoa, mas como um patrimônio a ser liquidado. Entendo que a mãe que você dizia ter amado tanto ficaria envergonhada do que você se tornou. João apertou minha mão. Meu neto que teve a coragem de fazer o que era certo, mesmo quando significava trair os próprios pais. Vô, podemos ir para casa agora? Sim, João. Vamos para casa. Enquanto saíamos do tribunal, Geraldo caminhava ao meu lado. Tomás, isso foi incrivelmente difícil. Como está se sentindo? Honestamente, não sei. Olhei para João. Mas sei que nem toda família é de sangue e nem todo sangue é família. Perdi uma filha hoje, mas ganhei o conhecimento de que criei pelo menos uma pessoa com integridade. Naquela noite, sentado na minha casa, no Morumbi, a casa que a Margarida e eu construímos nossa vida, liguei para meu advogado mais uma vez. Geraldo, preciso atualizar meu testamento. A casa, os investimentos, tudo. Quero montar um fundo para a educação e futuro do João. A Larissa não recebe nada, nenhum centavo. Ela fez sua escolha. Tem certeza, Tomás? Isso é permanente. Tenho muita certeza. E Geraldo, quero que fique explicitamente declarado o porquê. Quero que o testamento detalhe exatamente o que ela tentou fazer, para que, se ela tentar contestar, um juiz saiba a história completa. Considere feito. João se mudou comigo uma semana depois. Os pais o expulsaram quando perceberam que ele os havia gravado. 15 anos de idade. E escolheram dinheiro em vez do próprio filho. Mas eu tinha uma casa grande e um coração maior, e João precisava de alguém que o colocasse em primeiro lugar.
Estabelecemos uma nova rotina. Café da manhã, juntos antes da escola, lição de casa na mesa de jantar, viagens de fim de semana para o litoral. João me ajudava no jardim, plantando hortaliças onde a Margarida costumava cultivar suas rosas. Vô, ele perguntou num sábado de manhã enquanto arrancávamos ervas daninhas, você a perdoa algum dia? A mamãe, digo. Sentei nos calcanhares, considerando a pergunta cuidadosamente. Perdão não é sobre eles, João. É sobre não deixar as ações deles envenenarem o que resta da sua vida. Eu perdoo o que sua mãe tentou fazer? Não. Vou algum dia ter um relacionamento com ela novamente? Provavelmente não. Mas não vou passar meus anos restantes consumido pela amargura. Tenho vida demais ainda para viver. E agora, tenho você para me ajudar a viver. Lá. 6 meses depois, João e eu estávamos no jardim juntos, olhando para a placa recém-instalada. O nome da Margarida, suas datas e uma frase que escolhemos juntos. Família nem sempre é sangue. São as pessoas que ficam ao seu lado quando todos os outros vão embora. Você acha que a vovó teria gostado disso? João perguntou. Acho que sua avó teria amado. E ela estaria tão orgulhosa de você. Meu telefone tocou. Era o Geraldo. Tomás, achei que você deveria saber. O Ministério Público decidiu apresentar as acusações. Larissa e Diego se declararam culpados de tentativa de fraude. Receberam penas suspensas e 2 anos de liberdade condicional. Mas agora consta no registro criminal deles. E isso significa que está realmente acabado. Eles não podem voltar disso. Seu patrimônio está seguro. Sua autonomia está protegida. E você pode viver o resto de sua vida em paz. Olhei para João, que estava cuidadosamente regando as hortaliças que plantamos juntos. Meu neto, que me salvou e que consegui salvar em troca. Obrigado, Geraldo, por tudo. Naquela noite, enquanto João fazia sua lição de casa e eu lia ao lado dele, percebi algo importante. Larissa tinha tentado tirar tudo de mim. Minha casa, meu dinheiro, minha dignidade, minha independência. Mas o que ela realmente fez foi me mostrar o que realmente importava. Não a casa avaliada em 4.200.000 reais, embora eu fosse grato por manter por Latora, não a carteira de investimentos ou as contas bancárias. O que importava estava sentado à minha frente, mastigando o lápis enquanto resolvia problemas de álgebra. Família não era sobre sangue ou obrigação ou herança. Era sobre as pessoas que aparecem quando tudo desmorona. Era sobre um garoto de 15 anos que arriscou tudo para fazer a coisa certa. Era sobre segundas chances e novos começos. Margarida costumava dizer que as pessoas mostram quem realmente são quando há algo a perder. Larissa me mostrou que estava disposta a sacrificar o pai pela segurança financeira. Mas João me mostrou que coragem e integridade ainda podem existir na geração mais jovem, mesmo quando isso lhes custa tudo. Tenho 67 anos agora e aprendi mais nos últimos 6 meses do que nos 67 anos anteriores. Aprendi que confiança é conquistada, não dada. Aprendi que as pessoas que afirmam te amar mais podem às vezes ser as que mais te machucam. Aprendi que amor verdadeiro não é sobre o que você diz, é sobre o que você faz quando ninguém está olhando. Mais importante, aprendi que nunca é tarde demais para defender a si mesmo. Que vulnerabilidade não é fraqueza. Que pedir ajuda é coragem. Que lutar contra aqueles que tentariam tirar vantagem de você não é vingança. É autopreservação. Para qualquer pessoa que possa estar enfrentando algo semelhante, deixe-me dizer isso. Se alguém na sua família está tentando declará-lo incapaz, assumir o controle de sua vida, roubar o que você trabalhou para conquistar, lute de volta. Arranje um advogado, documente tudo, confie em seus instintos. E lembre-se de que você tem valor além de sua conta bancária, valor além de seus bens. Você não é louco. Você não está confuso. Você não é paranoico. Se alguém está sistematicamente tentando minar sua competência, é porque quer algo de você, não para você.
E se você é o filho adulto de um pai idoso lendo isso, lembre-se, sua herança não é sua até que seja sua. Seus pais não lhe devem a casa, as economias ou os bens deles. Eles conquistaram. Eles decidem o que acontece com isso. E se você tentar pegar através de manipulação ou truques legais, pode ganhar o dinheiro, mas perderá algo muito mais valioso. Você perderá a si mesmo. Larissa teve 1 ano e meio de planejamento, incontáveis horas de manipulação e provavelmente centenas de milhares em herança potencial. O que isso custou a ela? O pai, o filho, a reputação e o autorrespeito. Valeu a pena? Você teria que perguntar a ela. Mas suspeito que em seus momentos de silêncio, ela sabe a resposta. Quanto a mim, tenho um neto para criar, hortaliças para cultivar e muita vida ainda para viver. A casa no Morumbi não é apenas um bem avaliado em milhões. É um lar. É onde João está aprendendo a ser um homem de integridade. É onde as memórias da Margarida ainda perduram em cada canto. É onde a justiça foi feita e a família foi redefinida. E isso vale mais do que todo o dinheiro do mundo.